Bom dia, meu nome é Ana Paula e eu estou aqui para gravar uma videoaula. O conteúdo será aplicado para crianças do segundo ano do ensino fundamental. É uma videoaula proposta pela minha faculdade, a Laureate FMU, porque como todos sabem, a gente está passando pela pandemia e não tem como a gente realizar o nosso estágio presencial. As escolas não estão tendo aulas e essa foi uma forma da faculdade não deixar a gente prejudicado e a gente dar seguimento ao nosso curso. A videoaula que eu preparei hoje, como eu já disse, será aplicada para alunos do segundo ano do ensino fundamental. Será histórias em quadrinhos, ou também chamadas HQ. Vamos fazer uma leitura e uma interpretação de texto e a partir daí vamos responder algumas perguntas que eu elaborei para serem aplicadas aos alunos. Primeiramente eu vou estar explicando como que são elaboradas histórias em quadrinhos, em que verbo elas são conjugadas, se é uma narrativa ou não, que verbo é usado, e depois a gente vai passar para o texto em si. Primeiramente, as histórias em quadrinhos contam histórias em si. Elas podem ser tanto em um gibi como apenas em 3 quadrinhos, uma tirinha publicada em uma revista, mas todas são uma história. As histórias em quadrinhos todas ganham características de acordo com o seu personagem e sempre os personagens vão ter a mesma roupa, vão usar os mesmos objetos, as mesmas características físicas, eles não vão mudar, sempre vai ter o mesmo cabelo, a mesma cor de roupa, para justamente a gente conseguir identificar rapidamente que aquele é tal personagem. Exemplos, a gente tem Turma da Mônica, deixa eu ver outros, Homem-Aranha, tem vários quadrinhos em si, muitos famosos, que dá pra gente ver que isso acontece. E para se dar início à história, os personagens precisam viver uma situação realista, do dia a dia normal, seja, vamos dizer exemplos, correr atrás de um bandido, para os quadrinhos que são de ação, uma situação de perder algum objeto, todos esses para dar seguimento à história. Os quadrinhos são todos construídos por meios de desenho, a gente vai ver mais desenhos do que escrita, não é como você pegar um livro que você vai ler, ter somente escrita e poucas figuras. Não, o quadrinho são mais figuras, mais desenhos e alguns balãozinhos de fala para a gente dar seguimento. E essas histórias em quadrinhos é uma narrativa. A história, como eu já falei, é contada por meio de desenhos e texto, e tem alguns quadrinhos que são apenas desenhos, não contém fala. Todos possuem enredo, tempo, tem personagem, sempre vai ter um lugar onde tudo acontece e o final sempre tem um desfecho. E no geral,
todos apresentam a linguagem verbal e não verbal. A maioria dos artistas que produzem os quadrinhos em si, eles usam diversos tipos gráficos, que é para atrair o leitor. Quanto mais desenho, quanto mais chamativo, mais a gente sabe que vai atrair o lúdico da criança e vai chamar bastante a atenção deles. Outra coisa muito importante nos quadrinhos são as falas, que todas as falas são empregadas sempre em balõezinhos, sejam eles de fala normal, tem os balãozinhos que expressam pensamentos, tem os balãozinhos que expressam raiva e assim por diante. Tem também a parte de onde são publicados esses quadrinhos. A maioria são publicadas em jornais, revistas ou o que a gente tem mais acesso e que as crianças gostam mais de ver, que são os gibis. Essa foi apenas uma introdução sobre o assunto. Agora eu vou estar fazendo a leitura do texto e depois a gente vai fazer uma interpretação e eu vou estar respondendo algumas perguntas do texto. Vamos lá. Eu vou estar falando o nome dos personagens antes de ler a fala para não ficar tão confuso. O texto chama Orelha de Identidade, definindo basicamente, conta a história de um garoto e o seu cachorrinho de estimação. O cachorrinho sai para passear e se perde e ele fica bravo com o cachorro, o guarda devolve e ele acaba colocando no final do texto a identificação nas orelhas do cachorro, para ele não se perder mais, porque ele perde a plaquinha de identificação, então ele acaba escrevendo o nome e o endereço nas orelhas do cachorro. Vamos lá ao texto. Orelha de identidade. Vamos lá. Bowley e Bill. Bowley. Até logo, seu guarda. Obrigado por ter trazido o Bill de volta. Bill. Ai, ai, ai. Vou levar a maior bronca. Bowley. Bonito, hein? Vai se perder lá longe, num bairro que não conhece e ainda perder a medalha com o endereço? Parabéns. Bill. Pronto. Bem que eu disse. Bowley. E sabe onde estaria agora se o guarda 22 que o conhece não o tivesse trazido de volta? Ele faz uma expressão de choro agora e faz bau, como se tivesse uivando. O Bowley fala para ele: agora vem, deixa pra lá, vamos tratar de pôr o endereço de novo em você. O Bill fala não, ele pensa que é um balãozinho de pensamento. Que coração todo dengozinho. No dia seguinte, Bowley, tudo bem, pode dar uma volta, mas cuidado, hein? Desta vez, fique por perto. Bill responde em pensamento, tá bom, tá bom. Nesse meio tempo, aparece o guarda e fala assim: ei, você aí, vem cá. Ora essa, deixaram você fugir de novo e sem endereço, claro. Só que eu não vou estar sempre aqui por perto para levar você de volta, sabia? E o cachorrinho levanta as orelhas e o guarda fica sem entender, porque o endereço dele estava escrito nas orelhas.
Bem, esse é um texto em forma de quadrinhos com poucos quadrinhos, mas que, como eu já disse, conta a história de um cachorrinho que se perde, o dono fica bravo e assim por diante. As histórias em quadrinhos, elas exploram recursos como pontuação, balões para falas das personagens, símbolos, sinais, letreiros, legendas e onomatopeias. Aí, como a gente tinha falado, existe vários tipos de balãozinho. O balãozinho de fala sempre é um balãozinho com um puxadinho e redondinho, e ele sempre vai indicar a fala dos personagens. Tem o balão de pensamento, que revela para o leitor o que se passa na cabeça da personagem, o seu pensamento. E ele sempre vai ser um balãozinho que sobe com algumas bolinhas e um monte de... Ele parece uma nuvenzinha, que sempre vai significar o pensamento. Tem os balãozinhos de raiva, que vão ser tipo pontiagudinhos, assim, que vai estar expressando o sentimento de raiva. Sempre o desenho em sua volta, a expressão do personagem ao texto. Nessa HQ que a gente acabou de ler, a linguagem é atribuída somente aos seres humanos. No caso, o guarda 22 e o dono do cachorrinho, o menino, o Bowley. Como se trata de uma ficção, o autor atribui ao cachorro sentimentos de raciocínio, igual ao dos seres humanos, mas que vai ser compartilhado apenas com o leitor, através dos balõezinhos de pensamento. O balão de fala do cachorro é usado apenas uma vez. E quando ele é usado como um som de ganido, é uma expressão do cachorro em si. Nas histórias em quadrinho, o texto e a imagem se completam para dar sentido ao que se está contando. O texto é um complemento da imagem em si. Algumas palavras são escritas com letras maiores para destacar os sentimentos dos personagens. No texto, a gente vê várias palavras escritas em negrito, que na linguagem oral há recursos de expressão facial, gestos e tom de voz para reforçar os sentimentos que queremos transmitir. Na linguagem escrita, esses recursos são substituídos por pontuação e por alguns outros artifícios, como o uso de negrito nas palavras, como eu acabei de descrever, a divisão silábica, quando se deseja demonstrar uma fala pausada, por exemplo, o emprego de letras maiúsculas, indicando indicando tom de voz alterado. Todos esses elementos são usados como uma identificação sobre a fala de cada personagem e os seus sentimentos, o que eles estão expressando através desses quadrinhos. Dando continuidade ao contexto da aula, esse seria a explicação sobre os quadrinhos de uma forma
bem simplificada, porque a gente pode ficar aqui muito tempo falando sobre isso, mas foi uma forma simplificada que eu achei de propor aos alunos para eles estarem conhecendo esse tipo de texto e a partir daí a gente poder dar continuidade a esse tipo de texto, como vários outros tipos de textos propostos na literatura. Agora, dando seguimento, como seria uma aula, como está sendo uma aula, como eu já fiz a introdução sobre em que linguagem é usada, quais os tipos de expressões são usadas. Agora eu vou propor a atividade, que seria algumas perguntas para os alunos estarem respondendo. São todas perguntas relacionadas ao texto. Então vamos lá as perguntas. A primeira pergunta seria aos alunos: você sabe o que é um documento de identidade? Acredito que a maioria dos alunos, como hoje são crianças muito inteligentes, todos saibam, a maioria vai saber o que é um documento de identidade, mas para nós, seres humanos, é um documento oficial que tem a finalidade de provar a identidade de uma pessoa. Geralmente tem foto, a nossa assinatura, mas como no texto se trata de um cãozinho, esse documento de identidade seria uma plaquinha com uma identificação com o nome, endereço do cachorrinho, essas coisas em si. Número 2. Por que o título da história é Orelha de Identidade? O título da história a gente praticamente vai descobrir o porquê somente no final da história, porque o menino, como o cachorrinho foge e perde a coleirinha de identificação dele, o dono dele fica muito bravo e, tipo, acaba escrevendo o nome e o endereço nas orelhas do cachorro. Então, por isso que o nome é Orelha de Identidade. Pergunta número 3. Por que o menino Bowley estava tão bravo com o cachorro Bill? Porque ele fica bravo porque além do cachorrinho se perder, ele também perde a sua medalha de identificação, que eu acabei de dizer na pergunta acima. Ele se perde e ele fica ao mesmo tempo preocupado, porque se ele está sem identificação, se ele se perder novamente, ninguém vai saber que ele é o dono e não vão saber aonde tem que devolver o cachorrinho. Número 4. Que sentimentos Bill demonstra durante a história? Como você percebeu isso? Nos vários quadrinhos que a gente vê aqui, a gente observa na expressão do cachorrinho, na expressão facial dele, que ele sente medo, raiva, desespero, e ao mesmo tempo, quando o Bowley fala que vai colocar novamente a identificação nele, ele sente um sentimento de admiração pelo garoto, de amizade, de parceria em si. E como a gente percebe, a gente tem essa percepção pelas carinhas que são feitas, porque como o cachorro não tem fala em si na história em quadrinho, a gente percebe pelos desenhos que algumas carinhas ele tá meio apreensivo, com medo, outra tá com raiva, e quando o menino fala que vai pôr uma nova identificação nele, ele fica com uma carinha todo
felizinho, de admiração mesmo pelo amigo. A número 5, quais são os personagens dessa história que a gente vê? Então, são o menino, o Bowley, que é o dono do cachorro em si, o cachorro Bill e o guarda que o leva para casa, o guarda 22. Aí a próxima pergunta seria: assinale um acontecimento que deu início a essa história. Então eu propus algumas opções para os alunos verem e escolherem a resposta correta. Então a primeira opção seria: um policial encontra Bill e o leva na carrocinha. Segunda opção: o cachorro Bill é levado de volta para casa por um policial. E a opção 3 é: Bowley coloca a identificação nas orelhas de Bill. Então, o que deu início a essa história, como a gente vê a partir do texto, é que o guarda encontra o cachorrinho perdido no parque e o leva até a casa de Bowley. Então, seria o correto a resposta número 2. O cachorro Bill é levado de volta para casa por um policial. Como eu disse que tem algumas palavras que são escritas em negrito no texto, eu deixei essa pergunta também, que é a sexta pergunta. Por que as palavras bonito, em e parabéns estão em destaque nos quadrinhos? Essas palavras estão em negrito para demonstrar os sentimentos do menino, do Bowley. Ele está se expressando que ele está bravo e gritando com o cachorro. A expressão dele em si, no quadrinho, é que ele está muito bravo e brigando com o cachorrinho. A sétima pergunta: que palavra da fala de Bowley pode ter provocado esse sentimento no Bill? O sentimento que a gente está descrevendo é o sentimento de tristeza, de medo, de desespero. No caso do texto, seria a palavra carrocinha, porque ele fala pro cachorro que como ele está sem identificação, ele poderia ter sido pego pela carrocinha e assim não poderia voltar mais para casa. E a última pergunta seria uma pergunta pessoal. Você gosta de ler histórias em quadrinhos? E explicaria o porquê de você gostar ou não gostar de ler uma história em quadrinhos. Dessas perguntas seria deste questionário, os alunos iriam responder e a partir daí a gente daria continuidade ao conteúdo, que essa aula de hoje seria apenas uma introdução ao mundo dos quadrinhos, onde a gente pode estar levando diversos textos, levando aulas diferentes, como essa que seria uma contação de história, disponibilizando gibis para eles terem mais conhecimento sobre o conteúdo em si. Bem, essa foi um pouquinho da aula de hoje. Eu espero que todos gostem. Obrigado e até a próxima.